vou entrar. Pessoal, bom dia. Hoje, dia 8/11, a gente vai iniciar a nova matéria. Vocês lembram que nossa disciplina, ela é genética e evolução. Aula passada, nós finalizamos a parte de genética, né, com as doenças que eu passei para vocês os trabalhos, que equivalem à aula da semana que vem, que é feriado, né? Que são todas as doenças congênitas, já estão na plataforma, são doenças genéticas e doenças de má formação. Para quem não participou da aula da semana passada... Professora? Oi, Tati. A senhora colocou o que nos trabalhos? A escrita lá, porque eu procurei assim por cima e não achei. Então, vou mostrar aqui agora. A escrita é o quê? A escrita é o local de postar, é? Você está perguntando? Não, tipo assim, lá tá a primeira prova, os slides que você coloca, Aqui, escrito ó. certinho. Você está vendo minha tela? Sim. Sim? Vamos lá. Vamos comigo, que eu também não lembro mais, não. Que eu arrumei na hora da aula. Tadã. Dia 8 é hoje. Dia 1º, aqui, ó. Teve exercício de fixação. Será que eu não liberei de vocês, gente, do trabalho? Tati, eu acho que não. Eu liberei, foi esse aqui. Pois é, porque eu procurei lá e não achei. Atividade, vocês estão vendo, né? Lá, quando vocês entram, dá para ver a atividade que eu passei na hora da aula? Sim. Então, é a pesquisa, que era para estar aqui, ó, na aula passada, dia 1º. Tá, agora eu arrumo para vocês. Ninguém falou nada também, para mim, a gente ia colocar na hora. Deixa eu ver. Então, bora lá. Gente, eu vou falar de novo. Eu não lancei a nota no TOTS, não tá no portal, tá no AVA. É só vocês abrirem. Abre lá, olha. A prova tá lá, todas as atividades corrigidas estão lá, é só você somar. Dá uma olhadinha. Aí, se alguém não estiver vendo, fala para mim no privado, me chama. Janete, você viu a sua? Sim, professora, agora sim, porque ontem eu não vi, não tô tendo acesso às aulas, eu não tá conseguindo abrir. Porque eu conferi que todo mundo estava lá. Então, até ontem eu não tinha, mas tá bom, muito obrigada, Foi viu? nada. Então, pessoal, vou falar de novo. No TOT vocês não vão achar. Vocês vão achar na plataforma, certo? Lá tá tudo. Onde vocês postarem, onde vocês fizeram a prova. Então, vamos lá, pessoal. Aula passada, então, a gente finalizou com a parte de herança hereditária, né? A gente falou sobre tipagem sanguínea, RH, sistema MM. E aí, hoje a gente inicia com genética e evolução. Hoje a gente inicia com a parte de evolução. A evolução, ela é algo que ela é estudada junto com a genética desde os primórdios, né? Quando a gente fala de evolução do homem, quando a gente fala de outras evoluções, André, não. Quando a gente fala de outras evoluções, quando a gente fala de vinda, né, desde a história do homem, tudo isso é evolução. Evolução é você evoluir de semana passada para agora. Evolução é alguém que evoluiu, né? Algo que evoluiu há 100 anos, 1000 anos, séculos e etc. Então, toda vez que a gente fala sobre evolução, eu quero que vocês lembrem que é algo contínuo. Todo dia você evolui em algo, certo? Mas a história da evolução só foi possível porque teve estudiosos, e esses estudiosos, eles começaram a verificar essa importância que seria a evolução. Esses estudiosos, eles começaram a verificar
o quanto importante seria conhecer o início para saber de todos os problemas que nós temos hoje. Então, por exemplo, nós temos evolução cultural, nós temos evolução científica, nós temos evolução de várias coisas, certo? Slide de quê, Tatiane? Então, a evolução, quando tem, mas você espera um tiquinho. Eu estou dando a introdução, uai. Hoje vocês estão meio afobados, né? Oxi! Então, olha só, vamos lá. Calma. Hoje é segunda. Vocês esperam? Certo? Aí, prestem atenção. A evolução, então, ela vai me mostrar como as coisas aconteceram e como as coisas modificaram. Só que aí, se eu parar para pensar na evolução, eu vou ver que tem algumas coisas que já foram estudadas que elas explicam muito sobre um local, sobre uma família, sobre algo que já aconteceu e que hoje continua acontecendo. Na evolução, nós vamos falar de Darwin, de Lamarck, nós vamos falar de neodarwinismo, que aí entra o Linneu com a genética, nós vamos falar sobre cada uma dessas evoluções. Mas eu queria que vocês entendessem algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de evolução, por exemplo, no Brasil, evolução cultural. Né? Vamos dar um exemplo do Brasil. Para quem gostava muito de história, lembra lá que seu professor de história explicou sobre a cultura do brasileiro, né? O brasileiro, a nível cultural, histórico e de artigos publicados, não é coloquialismo não, tá, gente? É a base científica. Sabe-se que a gente tem uma cultura de sempre, por exemplo, se dar bem em alguma coisa, né? Isso é cultural. Aí você vai falar assim, é evolutivo do brasileiro. Você fala, gente, mas até as coisas ruins? Sim. Só para vocês verem uma coisa. Nos estudos, eles demonstravam que quando o Brasil foi colonizado, né, o que aconteceu? Eles queriam, Portugal queria que trouxessem pessoas, né, para cá, para que outra capitania não chegasse e tomasse conta, por exemplo, do lugar que eles tinham descoberto e tal. E aí, eles falaram assim, vamos mandar pessoas para o Brasil. E aí, naquela época, ninguém queria vir, né? Isso antes da família real vir fugida para o Brasil. Então, eles queriam, né, colonizar para que alguém chegasse aqui um dia, se alguém chegasse, se alguém fizesse alguma coisa, para que, né, ele chegasse e falasse assim, já tem dono. Aí, o que aconteceu, gente? Eles foram lá nos locais onde tinham os bandidos, a galera doida, né, foi nos manicômios, foram nos presídios, que não era presídio, mas que eram cadeias, que era local que pessoas que roubavam ficavam. Então, eles começaram a ir em cada um daqueles locais e retirar, né, pessoas que estariam presas e trazer para cá em relação a isso, né? E aí, quando eles fazem dessa forma, eles trazem para o Brasil, então, pessoas que já tinham uma cultura de se dar bem, já tinha uma cultura de algumas coisas que até hoje aqui no Brasil continua. Ocorreu evolução, muita coisa mudou, mas o que acontece? Nem tudo mudou, né? Então tem muita coisa que continua errada. Quando começa a estudar a parte de evolução, aí as pessoas falam assim, nossa, isso é do Brasil. Não, mesmo que já tenha evoluído, mesmo que já tenha acontecido tantas coisas, né, ainda é cultural. Aí, quando vocês forem escutar alguém falar, vocês vão entender o porquê um pouquinho dessa questão de ser cultural, tá? Vocês já tinham escutado sobre isso?
Sim ou não? Eu não. Não? Alguém já tinha escutado sobre isso? Conversa comigo. Tem até a lei. E aí, assim, é muita coisa, né, que a gente vê. E engraçado, assim, que por pouco, né, não foi a Inglaterra ou o francês que ia chegar, né, antes da gente. Já pensou se a gente tivesse sido colonizado por outros e não Portugal? Talvez nossa história tenha sido um pouco diferente, né? Não sabemos. Mas é algo que a gente pode pensar um tiquinho. Então, assim, na maior parte dos estudos de evolução, a gente vai ver que eles buscam, né, na história aí, em vários momentos, tentar explicar as coisas. Só que aí, nesse tentar explicar, entra o estudo hoje da genética, né? Que vocês já viram que a genética é algo que vem dos meus pais, que a genética é algo que vem, por exemplo, da minha família, é algo que eu trouxe de herança comigo. Então a gente já começa a ver que a genética ela é algo que ela dá continuidade a, por exemplo, se eu tiver uma doença, se eu tiver qualquer tipo de problema comigo, né? A genética ela explica. Desculpa, se ela for algo herdada da minha família. Então a gente vai verificar que a princípio ninguém sabia nada, né? E aí vários estudiosos em vários locais viviam em locais diferentes, cidades diferentes, países diferentes, cada um estudando, eles falaram assim, não, existe alguma coisa. Só que eles começaram a olhar e estudar partes que não eram tão visíveis. Por exemplo, um estudioso olhou um cara que era muito musculoso e que teve um filho. Aí esse cara muito musculoso teve um filho e aí o filhinho nasceu, né, pequenininho e tal, mas ele falou, não, esse menino vai, né, ser a evolução do pai dele. E aí ele vira e fala assim: a evolução do pai dele vai ser esse menino. Então quer dizer que ele vai ter muito músculo. E o músculo do pai passa para o filho. E começaram a pensar que os caracteres adquiridos durante a vida eram passados também. Então, a mãe pinta o cabelo de loiro e o filho nasceria com cabelo loiro. E não, né, com o cabelo da cor que é. E aí eles viram aquela diferença de fenótipo e genótipo. Vocês lembram, né, daquela diferença que a gente falou? Genótipo, que é aquela parte que vem com você, a cor dos seus olhos, tipo do seu sangue e etc. Né? E o fenótipo, que é aquilo que o meio ambiente modifica, mas que ele não é passado de geração para geração. Então, se eu mudo alguma coisa aqui, eu não estou dizendo, né, que eu vou, por exemplo, ter isso com a minha geração. Não é porque eu estou com cabelo claro que meu cabelo mudou da cor castanha. E aí por diante, né? A gente vai ver sempre um monte de coisa aí na evolução. Vários estudiosos, eles tentam explicar a evolução, por exemplo, da ciência. Sabiam-se que pessoas morriam de doenças, a princípio, mas não se sabia que existiam os micro-organismos, por exemplo. Enquanto não descobriu o microscópio, não sabia que tinha bactéria. Enquanto não descobriu, por exemplo, enquanto não descobriu um medicamento, não sabia que uma coisa matava a outra. Então, tudo que era visto naquela época, eles eram descobertas. Por exemplo, como que ele descobriu sobre o sistema cardíaco? Um dia uma pessoa
passou mal na frente de um estudioso e tal, e essa pessoa sofreu um acidente, o cara viu o coração dele batendo, porque estava aberto, e ele viu que o coração tinha 4 cavidades, né? O átrio e o ventrículo. E a partir dali eles começaram a estudar sobre essa parte do coração. Então, você imagina, precisava das coisas. Por exemplo, planta medicinal. O animal vinha com... O cachorrinho estava vomitando, ia lá e comia um pouquinho de capim, e esse cachorro melhorava. Ó, remédio. O bichinho tá lá, comeu, o bichinho ficou envenenado, morreu. Ó, veneno, não pode. Então, era estudados acertos e erros de todas as formas, né? Tudo era erros e acerto, tudo. Tudo que era visualizado era para ver se você estava correto ou se não, alguma coisa ia dar errado, né? Alguma coisa não ia bater corretamente. Então, tudo isso começa a ser visualizado desde aquele momento que o estudo começa a ganhar formas, como, por exemplo, né, verificar se a pessoa tem uma descendência, se por exemplo, Down, até eles descobrirem que Down era uma doença genética, quantas coisas surgiram? Quantas coisas foram faladas, né? Vocês imaginam o quanto o pessoal especulou, como a gente fala, né? Ah, não, porque é a pessoa que fez algo para Deus. Vocês já escutaram isso? Algumas pessoas que tinham doenças, em algumas passagens, até na Bíblia, né? Era dito que aquela pessoa, ela tinha problemas aí, tinha feito algo com Deus, por isso que essa pessoa tinha essa determinada doença. Então, muito se falou, muito se cogitou, muito se estudou, né? E até então não se sabia até onde isso poderia ser verdade nos estudos ou não. Então, para cada fase, para tudo que se foi estudado até hoje, né, para tudo que já foi visto e já foi dito, a gente vai ver agora a importância da evolução hoje, a sua evolução como aluno, né? Para quem aqui já está no segundo e no terceiro período. Vocês acham que vocês evoluíram do semestre passado para esse? Fala para mim, vocês acham que vocês mudaram do semestre passado para agora? Quanto vocês mudaram? Sim, professora, com certeza. Não muda? Mesmo que seja coisa boba. Às vezes a gente entra, aí a gente está perdido, e com o tempo você vai evoluindo, você já sabe mexer numa coisa, você já sabe mexer na outra, você já tem uma noção de outra. Então, a evolução, ela acontece diariamente, momentaneamente. Você evolui quando você aprende, você evolui quando você adquire conhecimento, né? O conhecimento é uma das coisas que ninguém pode tirar de você. Vocês já escutaram isso várias vezes. Uma vez que você aprendeu determinada coisa, gente, ninguém tira isso de você. Dá para tirar tanta coisa da vida, né? Mas o conhecimento é algo que ninguém tira. O conhecimento é algo que é só seu. Então, a gente vai verificar em tudo na vida da gente que a evolução, ela está dia a dia. Então, para isso, eu tenho que voltar e pensar um pouquinho lá nos pensadores, lá no início da história. Porque, por exemplo, vários de vocês já escutaram falar do Darwin. Ah, Darwin estudou as tartaruguinhas lá em Galápagos. Tartaruguinha não, tartaruga gigante. Lá em Galápagos, beleza. Então, Darwin é super legal. Darwin mudou a história de tudo. Darwin foi o cara. Beleza. Mas aí você começa a verificar o quanto Darwin foi inteligente. Ele viu a mesma espécie de pombinho, que a gente chama de tendilhão, e ele viu os biquinhos daquele pombo, né? Ele viu um biquinho fininho, um bico quadradinho, um bico de outro jeito, e ele vira e fala assim: nossa, que tanto de biquinho diferente que eu tô vendo aqui.
Será por quê que tem essa quantidade? Aí ele olha e fala assim, mas é espécie diferente? Aí ele fala assim, não, não é espécie diferente. É porque um come pedra, um come semente, um come na florzinha. Se tiver o bico quadradão, ele vai estragar a florzinha. Então, ele começou a ver que dentro da mesma espécie, eu tinha variações. E que essas variações, ela é muito importante, né? Todas elas são muito importantes. Então, agora com o slide, vocês conseguem ver o slide? Todo mundo? Alguém conversa comigo? Sim, professora. Sim. Então, na evolução, a gente tem que começar lá do início e pensar um pouquinho. Ó, Mendel, vocês já estão cansados de saber sobre ele, porque foi Mendel, né, quem chega e descobre sobre a genética, mas Mendel ainda, como vocês lembram, Mendel descobriu sobre a genética, mas ele não sabia que existia DNA. O Mendel, ele era tão legal que ele descobriu que passava uma coisa de uma geração para outra, mas ele não sabia o que que era, se era DNA, se era genes, o que era, mas ele é o pai da genética, porque ele descobriu que tinha uma herança hereditária que saía de um para o outro. Aí, na infância, ele costumava ficar observando plantas na casa dele. E quando ele foi para o mosteiro, né, aos 21 anos, que foi quando ele viu as ervilhazinhas lá, e ele começa a olhar aquela ervilha, e ele começa a falar, nossa, ervilha verde, ervilha amarela, filhinho da ervilha, verde e amarelo. E ele começa a estudar lá filosofia, e ele vira professor de faculdade, e ele vai vendo os cruzamentos das plantas, das abelhas, dos camundongos, das ervilhas, de tudo. Ele começa a verificar. Então, ele vai analisando matematicamente, que é o azão, azão, bezão, bezão, 40%, 30%. E aí, tanto ele vai sendo inspirado a falar sobre essa variação. Então, ele propõe, né, a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Primeira lei, onde um não depende do outro, é uma característica só. E a segunda lei é aquela das características independentes, né? E aí ele não olha só para a planta, ele olha também para a parte meteorológica, e ele começa a estudar clima e etc. Então, Mendel publicou vários trabalhos aí, e as leis de Mendel são conhecidas pela vida. Muitos alunos não gostam de Mendel, né? Porque na hora de estudar, de fazer a regrinha, você fala, para que Mendel fez isso? Gente, vocês imaginam se ele não desistisse? Você imagina se não tivesse o Mendel aqui para fazer essa parte, né? De descoberta. Então, na conclusão de Mendel, os caracteres, eles vêm de um gene, que é os alelos, o azão, azão, bezão, bezão, que as gametas vêm do pai e da mãe, 23 de um, 23 do outro, e elas se juntam, né? Os descendentes combinam para trazer esses fatores da família. Alguns fatores são independentes, outros não, e ele fala do dominante e do recessivo. E Mendel, então, separa essas duas leis que vocês já estão cansados de saber durante aí o semestre. Beleza. Só que aí Mendel, ele começa a verificar outros estudiosos em outros locais do mundo, como, por exemplo, Darwin, que estava em outro lugar estudando outras coisas. E Mendel acha, né, que tudo passa de ordem, assim, do pai, da mãe para o filho. Pai, mãe, filhos. E aí Darwin, no outro lugar, fala que não, que existe uma coisa chamada ortogênese. Darwin chega e fala assim, não é da mãe para o pai para o filho. Tem filho que não tem? Como que pode ser a mãe, pai e filho? Às vezes o filho não tem a doença e o neto tem. E aí Darwin tinha um estudo que contradizia algumas coisas. Ele falava assim, fatores externos podem influenciar da família, do pai passar para o filho. Às vezes só o neto tem, às vezes só um sobrinho tem.
É o caso, por exemplo, dos gêmeos. Normalmente, a pessoa que tem gêmeos na família, ele vai ter uma probabilidade de ter gêmeos na família. Mas não quer dizer que o pai que é gêmeo vai ter filhos gêmeos. Pode ser o neto, pode ser o sobrinho. Então, ele tem o gene na família, mas não é filética, não é do pai para o filho. Às vezes, ela é para outra geração. Então, era muito aceito todos esses estudos, certo? Quando a gente começa a estudar sobre a evolução, Mendel já tinha os estudos dele em outros locais. E aí a gente vê várias importâncias dentro dessas teorias da evolução, mas sem falar do Mendel por enquanto, né? O que a gente vai verificar? O que nós vamos ver? Que cada um fazia um estudo que eles não se encontravam, e aí um dia essas notícias se encontraram, mas muitos nem viviam mais, né? É aquela coisa assim, o cara estudou a vida inteira, só depois que ele morreu que ele foi reconhecido. Então, o que aconteceu? Na filosofia grega, lá na Grécia, antes de Cristo, tiveram vários estudiosos. Teve Platão, Aristóteles e outros, né, que estudavam tudo. Então, Platão, isso antes de Mendel, isso antes de Darwin, isso antes de Lamarck, de Wallace. Então, isso aqui foi o início de tudo. Então, Platão, ele começa a verificar a natureza, ele começa a ver que as espécies não são perfeitas. Que mesmo o filho vindo do pai, ele não é cópia idêntica. Que tem alguma coisa imperfeita, que tem algo que até então não se sabia, mas é chamado de mutação hoje. Mas até naquela época não se sabia. Achava que as imperfeições podiam ser Deus que não queria que acontecesse tal coisa. Eles acreditavam nisso. E aí ocorre a hierarquização, né, dessas espécies. Os organismos eles começavam a ser encontrados no segundo plano. Eles começavam a ser vistos como o homem no topo de tudo, que é a antropização, onde o homem manda em tudo, onde o homem decide. Antigamente, na lei da selva, o mais forte era o leão, o mais apto era tal, o melhor era aquele. E aí, quando o homem chega no topo, o homem passa a destruir tudo e fazer tudo. Então, existe uma hierarquização, porque o homem seria o único racional. A gente sabe que isso não é, né? Às vezes o animal é mais racional do que o homem, mas racional significa raciocínio, significa você pensar. E o homem pensa, ele pensa mais que o macaco, ele pensa mais que o outro, ele tem uma diferenciação, ele pode não usar da forma correta, mas ele sabe das consequências. Vou dar um exemplo para vocês. O animal, ele só mata quando ele tem fome. Então, por exemplo, o leão está aqui. Está passando aqui, na frente dele um cervo. Ele não mata, a não ser na hora que ele está com fome. Na hora que ele está com fome, ele vai matar, ele vai ficar 1, 2 dias, depois ele vai matar novamente. O ser humano vai ali no mercado, hoje não, né, que tá caro, mas vai lá e compra aquele tanto de carne, põe na geladeira e ainda perde, né? Por quê? Porque a gente é tudo mais fácil, e a gente é irracional nisso. A gente compra mais, usa as coisas, deixa perder e tal. Na natureza, não. Os animais, eles vão comer a fruta que ele consegue, ele retira do pé aquilo que ele vai pegar, ele não vai lá e tira 50 e deixa perder 30, é totalmente diferente. Então, até nesse estudo, né, se falava que o homem é o topo, é o centro, porque ele é hierárquico, que a gente pensa. Mas tem todos os estudos aí de lado. E aí, surgiram, né, que vocês vão ver lá em microbiologia, mas vocês viram em biologia celular, que existem 2 teorias de origem da vida. Uma é a primeira teoria, que é da biogênese, e a segunda teoria, que é da abiogênese. Biogênese, onde um ser, né, foi criado a partir de outro ser, como nós. Então, um ser gerou outro.
E a abiogênese é onde um ser é gerado, por exemplo, de algo inanimado, como uma cadeira, uma pedra, e aí geraria outro ser. Então, quando eles gerassem outro ser, eles chamaram de geração espontânea, né? Por muitos e muitos anos acreditava-se que os ratinhos nasciam do pano com suor das camisas. Ninguém ainda tinha visto que a rata escondeu debaixo das camisas por causa do cheiro do suor e teve os filhotinhos lá. E aí por diante, né? Então, essas espécies, elas acreditavam muito nessa geração espontânea. Só Darwin, quando ele chegou, que ele falava, não existe isso. E aí, na Idade Média, quando chega a parte do criacionismo, a gente sabe que... Vocês sabem o que é criacionismo? Alguém sabe? E o cristianismo Professora, tem alguma coisa a ver com religião? tem a ver. Então, é cristãos. Isso. Cristianismo e criacionismo, né? Cristianismo, Deus é o centro do universo. Eu sou cristã, eu acredito em Cristo. Eu acredito em Jesus, né? E aí, eu sou cristã. E o cristianismo e o criacionismo, ele vem dessa crença de que nós temos um ser supremo que criou tudo em 7 dias, que criou tudo e está descrito na Bíblia, né? Então, nós temos aí o cristianismo e o criacionismo, onde, por mais que o homem é o centro do universo aqui, Deus está no segundo plano espiritual, que ele é onipresente, onipotente, a gente não enxerga, mas sabe que ele está aqui, né? E aí, era algo que muitas pessoas da ciência, até hoje, é muito comum você ver cientistas que não acreditam na existência de Deus. Por quê? Porque ele precisa de ver para crer. Então, precisaria de acontecer com ele algo que mostrasse a existência. Não adianta ter um passarinho voando aqui que você vê que é a existência de Deus, mas para eles não. Para eles teriam que ter algo fixo, que é assim, Deus. E aí, muitas pessoas, né, entram e falam que é ateu, por não acreditar nisso, que existe um segundo plano, um plano divino. Mas na Idade Média, né, a Igreja Católica, ela era muito mais abrangente do que hoje, né, porque ela era a religião, até a parte da protestante chegar, a católica ainda era a que mais atuava em todos os lugares, né, até chegar às outras. Alguém quer falar? Alguém está com o áudio aberto? Quer falar? Não? Então, até chegar às outras religiões, a católica ainda era algum centro. E aí estimou-se, né? Aí, depois da existência de Cristo, começaram a aparecer as novas crenças, religiões e etc. E começaram a aparecer as primeiras evidências de fósseis. O que são fósseis? São estruturas normalmente compostas por cálcio, que calcificaram durante a existência do tempo, mostrando que existiram vidas anteriores. Então, acham fóssil de um dinossauro, e eles começaram a ver que o dinossauro existiu, que existiu esse, aquele, entre outras coisas. E aí, chega o John Ray, né, em 1691, e ele vem falar da teologia, ele vem falar da crença do poder, assim, do Criador. Na evolução, né, ele começa a falar desse trabalho inteiro, ele começa a falar da criação mesmo, daquele início, ele começa a estudar aí a Bíblia e começa a falar de toda a crença do Criador. E aí ele começa a verificar na complexidade dos seres vivos, que cada pessoa, ela é tão perfeita, cada coisa acontece tão perfeito, que eram provas suficientes que o mundo foi criado por Deus. Então, John Ray começa a brigar com todo mundo. Ele fala, se você está aqui, olha a sua mão, olha os seus pés, olha a mulher grávida. Isso tudo mostra que Deus existe.
E aí outros chegavam e falavam assim, então cadê ele? Né? E começavam esses estudos, mas a teologia natural, para quem muitas pessoas gostam de fazer o curso de teologia para ter esse conhecimento, né? Principalmente as pessoas que vão seguir na área aí de auxílio na igreja, ou as pessoas que vão seguir, né? A parte lá, ser padre, pastor e tal, eles fazem a teologia para estudar, para conhecer um pouquinho mais. E aí, o John Ray começa a dar nome às estruturas físicas. Ele começa a olhar e falar assim, ah, tá. Então, todo mundo que tem tal coisa vai chamar assim. Ele começa a falar nomes, ver estruturas. E aí, eles começam até que em 1690 e poucos, eles criam um relógio. Eles param de verificar as estrelas para verificar o Sol, para verificar o horário, porque o horário era visto pelo Sol. Sol em cima, meio-dia. Sol à esquerda, de manhã antes de meio-dia. Sol para cá, depois de meio-dia. Escurecendo, sol no horizonte, 6 horas. Então, tudo era visto de acordo com as estrelas, ou de acordo com a maré, né? Ah, o mês é tal, é de acordo com a maré, eles verificavam a cheia do rio, que eles verificavam tal coisa e já sabiam a época do ano que aquilo ali aconteceria. Então, essa evolução, ela começa a mostrar aí a parte geológica. Então, os fósseis começam a mostrar aí datas, mostrar quando que as coisas aconteceram. E aí aparece Linneu, em 1700. Linneu é o cara que todo biólogo morre, porque Linneu dá nome às estruturas. Então, se eu falar para você assim, qual que é o nome da espécie do homem? Eu vou falar para vocês que é Homo sapiens. Quem é que descobriu a teoria da classificação binomial? Quem deu nome às espécies foi Linneu. Linneu, ele fala que todo nome de espécie tem que ser em latim, ele tem que ser binomial, então tem que vir um gênero com a espécie, Homo sapiens. Por exemplo, a babosa, aloe vera. Então, ele fala que todos os nomes têm que vir binomial. Ele fala que toda vez que aparecer num texto tem que vir itálico. Ele fala que o primeiro nome tem que ser letrinha maiúscula, o segundo minúscula. Vocês viram isso lá no ensino médio, no segundo ano, né? As características. E ele fala que existe um reino, que é o maior, que existe filo, classe, ordem, família, para chegar na espécie. E aí Linneu começa a estudar toda essa parte dos ancestrais. E aí, naquele momento, também se vê que a teoria da geração espontânea não existe. Ele começa a confrontar isso, que não tem como um ser nascer sem ser de outro ser, né? E aí eles começam a verificar, eles começam a concluir que nem tudo, né, aparece do nada. Então, por exemplo, aquelas larvinhas que apareceram na carne, né, que ficou destampada, que ela veio da mosca, que ela não nasceu da carne podre. E aí eles começam a verificar cada uma dessas partes. E aí entra, né, o Buffon, que é um estudioso, que ele entra para estudar o mundo animal, o Buffon, que a gente fala, e ele olha lá e fala assim, não, se existe um plano único que é onde a gente vive, não tem esperança, não existe Deus. Ele começa a ser opositor de Linneu e do plano da criação de Deus. Então, Buffon, ele fala que não existe um plano espiritual, que não existe um ser supremo. E aí ele começa a estudar sobre a degeneração das espécies, que uma espécie, ela pode nascer com problemas, que uma espécie pode nascer com modificações estruturais e que seriam alterações marcadas por algo do corpo, e não porque Deus quis, né? E aí eles começam a estudar sobre o clima, sobre a alimentação, ele começa a falar sobre a adaptação, que uma pessoa ela se adapta ao local que ela está. E ele era crente na geração espontânea.
Ele achava por tudo que Deus não existia, que um ser nascia de uma matéria inanimada. Você olhou para a pedra, nasceu uma bactéria. E aí vai. E aí, essa geração espontânea, ela vem no século XVIII para deixar de ser, né, vista. E aí eles começaram a ver as transformações, as escalas, as estruturas da raça humana. Até que chega Erasmus Darwin, que é o cara que chega e fala assim, eu vou estudar a zoonomia, eu sei que os animais, eles são próximos, mas que tem alguma coisa aí nele. E aí, o Darwin, ele nasce em 1794 e ele morre, né, em 1700, não, ele não, o Darwin, ele vive muito tempo, mas o livro dele demora 2 anos para ser escrito. O livro do Lamarck, ele demora quase 30 anos para ser escrito. Isso no mesmo tempo, cada um num lugar. O que acontece? O Lamarck, ele chega, ele era um cara discípulo do Buffon, que é aquele que não acreditava em Deus, né? E ele entra para o Museu de História e ele entra para a faculdade, para a Academia de Ciência, que era o top dos top da época. E ele escreve um artigo que chama Filosofia da Zoologia, e ele sugere, né, que o desenvolvimento do mundo era filosófico, então não tinha nada concreto. E ele faz a introdução do termo da biologia, foi ele que falou, biologia é o estudo da vida, é o estudo dos seres vivos. E aí ele começa a verificar problemas na evidência fóssil. Ele vê um fóssil igual ao outro e vê que é a mesma espécie, mas que aquele fóssil tinha um braço menor e o outro tinha um braço maior. E ele começa a verificar muitas coisas diferentes. Só que, por exemplo, o fóssil foi enterrado aqui. A Terra sofre rotação. Você não vê, mas ela está movimentando. Então, quando ele ia olhar aquele fóssil 1000 anos depois, ele estava retorcido. E ele não entendia o porquê, porque até então não se sabia da rotatividade da Terra. E aí ele começa a verificar que tudo se transformava. Então, Lamarck começa a verificar que os seres vivos, né, na cabeça dele, eram espontâneos, mas que tinha uma escala de desenvolvimento dele. Quando começa ele já está na faculdade há um tempo, aí chega a parte das girafinhas, que vocês estão cansados já de estudar. O que aconteceu? A girafinha, né, foi o estudo do Lamarck. Lamarck simplesmente vai um dia em um local e fala assim, ó, cadê, gente? Espera. Lamarck, então, vai um dia em algum local e Lamarck vira e fala assim, ó, por que a girafa não tem pescoço curto? Aí ele começa a ver, ele começa a estudar o pescoço daquela girafa e ele começa a descobrir as teorias da evolução. Olha o que o Lamarck descobre, né? Que ele começa a ver forças que o ambiente começa a colocar nos animais. E aí ele começa a pensar e falar assim, olha, as árvores de antigamente eram muito altas. Então, a girafa, para comer, ela esticava muito o pescoço. Então, quanto mais ela esticava o pescoço, mais o pescoço crescia. E quanto mais esse pescoço crescia, mais essa girafa desenvolveria ele e passaria para os descendentes. Então, todos os filhos da girafa que o pescoço cresceu, nasceria com o pescoço grande. Então, ele começa a ver que novos órgãos seriam produzidos de acordo com a necessidade do animal. Então, eu estou necessitando, minha mão está muito cheia, eu estou fazendo muita coisa, nasce mais um dedo. Ele começou a pensar nessas adaptações de hábitos. Então, ele pensava que os órgãos se desenvolviam de acordo com o poder. Tipo, que o dedinho mindinho ia chegar a um ponto que não ia nascer mais, porque você quase não usa. Ele começou a pensar que essas alterações adquiridas durante a vida era hereditária. E aí o Lamarck faz uma lei que chama princípio da hereditariedade dos caracteres adquiridos. Prestem atenção nisso. Ele propõe que os animais
Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui da girafa. Não. Pera. O que ele chega e fala? Lamarck vem e fala assim, olha, todos os caracteres, eles são adquiridos. Todos os caracteres que vêm do meu pai passam para os filhos. Aí Lamarck fala assim, se o cara é muito musculoso e ele engravida a mulher, o filho vai nascer musculoso. Porque não é adquirido? O caractere não passa de uma geração para outra? Se eu vim aqui e fiz uma cirurgia e diminui meu nariz está bonitinho, arrumadinho e tal, eu tenho um filho, meu filho vai nascer com o nariz igual da cirurgia. E aí ele começa a falar que os caracteres hereditários eram passados de geração para geração. Todo mundo está entendendo essa parte? Que Lamarck, então, pensa que todos os caracteres adquiridos, eles são passados de geração para geração? Por quê? Ele começou a ver a girafa comendo alto e ele achou que o pescoço dela esticou por causa disso. Tanto que a girafa precisava de comer, né? Então, ele achou que isso aí seria mais interessante para que, né, ele pudesse, ela continuasse viva. Quando Lamarck começa a verificar isso, ele vem aqui e faz a teoria, então. Lamarck. Deixa eu achar a fotinha. Então, Lamarck pensa isso aqui. Girafinha estica, 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 até comer. Então, todos os filhotinhos dessa nascem com pescocinho comprido. E aí vai. Ele começa a pensar nisso. Com o passar do tempo... Deixa eu ver se é nesse. Eu acho que é o azulzinho, né? Não, é nesse. Com o passar do tempo, então... Lamarck escreve tudo, mas ele começou a ter todos os seus estudos desacreditados. Outros autores não acreditavam nisso do caractere ser adquirido. Alguns achavam que isso é mentira, né? E aí Lamarck, ele começa a estudar essas leis da natureza. Lamarck, ele ficou cego. Depois de tanto estudar, ele ficou cego. As ideologias dele, ninguém acreditava nele. Tinha um outro estudioso chamado Cuvier, que soltava especulações naquela época, falando que ele estava errado. Lamarck ficou muito mal, cego, pobre, não conseguiu fazer nada. Só depois que ele morre, que a teoria dele, né, passa a ser estudada até hoje por todo mundo, né? Mas o lamarquismo foi uma evolução. Por quê que foi a revolução? Porque ele abre para o evolucionismo. Só depois de Lamarck que começaram a ver que ele não estava de tudo errado. Que realmente os caracteres é passado de geração para geração. Só que não é daquela forma. Então, o que ele começa a ver? Que essas tendências de evolução, que elas eram muito grandes. Esse Cuvier, que é o oposto dele, que foi o rival dele, né? Ele falava que existia a teoria do catastrofismo, que é a catástrofe que de época em época, aconteceria uma catástrofe muito grande, que ia destruir toda a fauna e a flora em tudo. E depois vinha espécies esquisitas. Matava todas as girafas, depois nascia girafa de pescoço curto. Matava todo mundo e depois vinha pessoas diferentes. O cara era doidão, né? Esse Cuvier. Então, ele ficou muito tempo com essas teorias do catastrofismo. E aí tiveram outras pessoas, né? Como a Hillary, que falava que existia, então, sucessivas alterações nas espécies. Depois vinha aí o Liu, que falava que existe uma teoria que ocorre sim esse catastrofismo, mas que não é assim rápido, que tem essa mudança. A gente sabe que teve um final, que foi com os dinossauros, mas que não acabou o mundo. Acabaram as espécies e teve uma nova criação. Para quem é
cristão e acredita em relação a Moisés, que acredita em relação ao Noé, né, que ocorreu o fim de tudo em água e um novo renascimento, né? E aí entra essa parte das catástrofes, das leis naturais, de espaço e tempo, que entra muito junto com a Bíblia, né? E aí, Richard chega numa visão dizendo que a criação, que é um fato muito superficial, que ninguém conhece Deus, mas mostra que o universo teria sim sido criado por Deus, que mais tarde, né, era encarado como um plano divino, que Deus não está aqui, mas que ele realmente criou. E aí, continuando nessa linha da história, teve vários outros que falaram, né, de geração espontânea, que geração normal, até que chega um livro tal que chamava Chambers. Esse livro chega falando sobre a teoria da evolução. E aí ele começa a estudar várias teorias. Então, sabe-se da origem da vida, que existia lá a teoria da biogênese, que um ser nasce a partir de outro, teoria da abiogênese, que um ser nasce de algo inanimado, morto. Entra a teoria fixista, que defendia as espécies imutáveis, que não existe mutação, que uma espécie tem que puxar a outra daquele jeito. E as teorias fixistas é a da geração espontânea e do criacionismo. Deus criou, foi ele que criou, e é daquela forma que segue, né? E geração espontânea, que um ser nascia a partir de outro ser morto. Quando chega a teoria evolucionista, que aí ela acredita em Deus, mas ela acredita que um ser, ele vai ser muito importante para outro ser, e que eles estabelecem relações, que existe esse parentesco, e que eu não preciso de ser igual minha mãe, né? E aí, quando essas teorias entram, Darwin chega, Erasmo Darwin era o avô de Darwin ali, que estava estudando tudo, ele começa a explicar tudo. Ao mesmo tempo, tinha um outro cara do outro lado do mundo que chamava Malthus, que ele explica o que está acontecendo hoje. Ele explicava sobre o crescimento da população de acordo com o alimento. Malthus, em 1766, falava que a população ia crescer exponencialmente de uma forma que não ia ter alimento para todo mundo. Hoje é a realidade. Pensa, o cara está 200 anos atrás, o cara já sabia disso aqui, exponencialmente, ele fez uma conta. Quantidade de gente, a quantidade de alimento, e que faltaria nessa década, nesse século. Então, ele fez todos esses estudos. E aí, quando Lamarck, então, chegou, ele fala sobre essa lei da herança dos caracteres adquiridos, mas ele fala também de uma lei do uso e desuso, que é a que eu falei para vocês do dedinho. Eu uso meu dedinho, ele continua. Se eu não estou usando, vai chegar um ponto que meu filho vai nascer sem esse dedo. Então, Lamarck criou esses dois princípios, lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Até então não existia genética, tá, gente? E Darwin, né, defendeu diferente. Ele defendia a seleção natural. O que é a seleção natural? Que as coisas aconteciam de acordo com a seleção. Que, na verdade, o mais apto que sobrevive. Então, ele começa a estudar animais, objetos, ele tinha medicina, ele tinha teologia, ele tinha um monte de graduação e etc., né? E aí ele parte para uma expedição num navio chamado Beagle, e ele vai para Galápagos, ele anda, ele é o desenhista daquele navio, de tudo quanto é lugar, e ele fica 5 anos nessa expedição. Darwin começa a tirar informações de tudo que é geologia da Terra, da formação rochosa, de tudo, e ele começa a anotar tudo, chamar de biogeografia, ele começa a ver animais que vivem só ali, coisas que existem só em tal lugar, aquele tipo rochoso que só existe em tal lugar, aquele bioma que é daquela forma. Então, nesses 5 anos, Darwin começa a ir em tudo quanto é lugar.
E aí ele descobriu várias semelhanças entre seres da mesma espécie e várias diferenças de acordo com o local que aquele bicho está. Continentes diferentes, até que ele chega em Galápagos e começa a ver as tartarugas gigantes. Ele vê 7 espécies lá dentro diferentes. Elas parecem, mas elas são diferentes. Tem uma boca diferente, uma carinha diferente. E os tendilhões. Tendilhão é tipo um pombo. E ele começa a ver que é tudo igual, mas os biquinhos são diferentes. E ele começa a pegar características de cada um. Aqui o do biquinho que eu falei para vocês, ó. É um pombo que o biquinho, ele é côncavo, esse é mais gordinho, esse é fininho e tal. E ele começa a ver que a variação desses animais é de acordo com a vida dele. Esse aqui, ó, só come pólen de planta. Esse aqui tem que quebrar a semente, né? Esse aqui, ele come inseto. Esse aqui come tal coisa. Então, ele começa a verificar esses fatores ambientais que seriam uma seleção natural. Se a boquinha não tiver daquele jeito, se a boquinha não tiver boa, ele vai morrer de fome. Esse aqui, se tiver só semente, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não tem o biquinho para quebrar a semente. Então, o que acontece? Ele viu que existe uma seleção natural, que o mais apto vai sobreviver. Que cada espécie tem variação entre si, a gente vê na gente. Eu sou diferente da minha irmã, que sou diferente da minha mãe, que sou diferente de tal coisa, mas se a gente puxar no grupo, a gente tem características do genótipo igual, mas até então ele não sabia o que era genótipo. E aí essa população vai crescendo e eles começam a lutar pela sobrevivência, ele começa a lutar por sexo, ele começa a lutar por comida, reprodução, e aí ele começa a competir. Porque o animal competia por comida, por abrigo, por fêmea, por macho e etc. E aí, passando esse tempo todo, né, Darwin vai e descobre uma carta de Wallace, que é um outro estudioso, que resumia a teoria dele. Tipo assim, o Wallace descobriu a mesma coisa que o Darwin em outro lugar do planeta. E aí os dois, né, o Darwin achou que o Wallace tinha roubado as ideias dele. E aí ele vê que não, que na verdade o Wallace colocou: senti durante toda a minha vida e ainda sinto a mais sincera satisfação pelo seu trabalho, escrito antes de mim. Aí o Wallace escreve dizendo que ele não roubou, mas que os dois descobriram partes parecidas. E aí os dois começam a publicar todos os documentos, até que sai o livro, né, A Origem das Espécies. Quando esse livro sai, todo mundo fica horrorizado, porque falava-se, né, que o mais apto sobrevive. E aí a igreja entra questionando, porque falava de algumas coisas sobre criacionismo, falava algumas coisas da Bíblia no livro, né, que Deus criou, mas que eles não precisam de ser iguais, eles são semelhantes. E aí, na maior parte dos casos, ele falava que não existe 2 organismos igual, que até a digital é diferente, né? Se a gente verificar os gêmeos é tudo igual, mas a digital é igual, mas a íris do olho é diferente. Tem alguma coisinha que vai ser diferente. Então, quando eles começaram a fazer esse estudo, né, o Darwin e o Lamarck começa a verificar isso, o que vai acontecer? Beijo, marido. O que vai acontecer? Eu vou começar a ver essas heranças desses caracteres, né, que eles falavam, dessa hereditariedade, e ele começa a verificar, então, que existe coisas chamadas de mutações, que mutação é o que fazia com que eu não fosse igual minha irmã. E ele começa a ver que existia também uma herança combinante, por exemplo, primo com primo, que eles eram muito parecidos e tal. E aí, quando isso tudo começou a acontecer, outros estudiosos vieram, né? Um primo do Darwin vem falar uma coisa, um primo de não sei quem apareceu, entra um outro para falar sobre essa herança, entra um outro para falar da parte da genética,
e aí por diante cada um vem falando alguma coisa, né? Só que aí, com o passar dos tempos, as principais teorias que a gente verifica é a do Darwin e a do Lamarck. Espera aí, deixa eu chegar lá. Esses aqui são a nível de importância. Esses aqui a gente vai estudar na aula que vem, que entra a biologia molecular. Deixa eu ir lá no Darwin. Então, Lamarck, presta atenção, Lamarck, então, pensou que a lei dos caracteres hereditários era muito importante. Pescocinho, 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 pescoço grande, passa para o filho. E também eu não estou usando aquilo ali, os caracteres, aqueles órgãos, eles passam a não ter aí mais aquela importância. Aí, olha só o que acontece. Darwin chega e fala assim, não é assim que as coisas acontecem. Darwin chega e fala, existia, então, aquela girafa que esticava a cabeça, e o pescoço cresceu, né? Isso, Lamarck. Darwin falou, nunca. Olha o que aconteceu. As girafinhas cresceram e tinha girafinha pequena. Só que as árvores eram muito altas naquele lugar. Então, a girafa pequena morria de fome e as grandes sobreviveram. Por que não existia, então, a girafa pequena hoje? Por que não existe? Porque aquelas árvores eram muito grandes, as girafas pequenas morreram e todos os descendentes eram da girafa grande que sobreviveu. Então, a lei do mais apto era aplicada aqui. O que significa isso? Os mais aptos sobreviveram. Então, nunca que foi o pescocinho que esticou. Na verdade, as de pescocinho pequeno morreram. Seleção natural. Nesse caso aqui, morreu pela fome, né? No caso dessa girafinha aí do Darwin. Então, Darwin explica a seleção natural. Ele explica que, por exemplo, que eles precisam de tudo para poder viver, que toda parte da seleção ela vai ocorrer, né? Em tudo que você faz na sua vida. Vocês entram em seleção, por exemplo, você está no emprego, você tem a seleção natural. Você quer ir um relacionamento, tem uma seleção sexual. Você está em determinado local, tudo ocorre seleções, certo? Então, a gente sabe já disso. A gente entende já que existem essas duas teorias. Então, só para vocês não esquecerem, vamos lá. Lamarck, lei dos caracteres adquiridos, que você adquire do seu pai, a caracteres que seu pai ganhou durante a vida. Lembra do homem musculoso com filho musculosinho, né? E lembra do pescoço da girafa, de tanto esticar, ficou grande. E do lei do uso e desuso. Dedinho não mexia, próxima criança nasce sem dedinho. Esse é Lamarck. E Darwin chega e fala, não, existe a seleção natural. O que é a seleção natural? É aquela seleção onde o mais apto irá sobreviver. Até aí, beleza? Todo mundo está conseguindo acompanhar? É muita teoria, né? Evolução é teoria, tá, gente? Não tem continha, não, por enquanto. Todo mundo conseguiu entender a diferença de Darwin e de Lamarck? Professora, repete Darwin para mim de novo. Darwin fala sobre a seleção natural, onde o mais apto vai sobreviver. Eu tenho vários leões. Um leão consegue comer, um leão consegue reproduzir, o outro não. Quem sobrevive? O que come, o que reproduz. Aquele que não faz isso, morre. Então, é a lei do mais apto, né? Então, sempre é a lei do mais apto. O mais apto sobrevive. Deu para entender? Sim. Então, assim, é muito importante isso. Existe uma coisa chamada seleção sexual, que entra dentro do que Darwin explicou. Vou dar um exemplo para vocês do pavão.
Vocês sabiam que o pavão, a pavão, vou falar pavoa, mas não existe não, tá? A pavão fêmea, ela não tem aquele leque do rabo, vocês já viram? Aquela cauda bonita, ela não tem. Quem tem aquilo? O macho. Olha o tanto que é interessante. Os machos vêm na frente dela, fazendo a dancinha, vem andando, lindo, maravilhoso, de repente ele vira e faz... abre, né, a cauda. E ela vai olhar e vai falar, nossa, que rabão, né? Que cauda bonita. E ela vai ficar com o pavão macho que tiver a cauda mais bonita. Isso é uma seleção sexual. Tem pássaro que só fica, a fêmea do pássaro, ela só fica com o pássaro que canta mais bonito. Ela vem os dois machinhos, canta, 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 e ela vai ficar com o que cantar melhor, né? Seleção sexual, se chama, que é uma seleção natural dos animais. Não estou me referindo ao ser humano, que às vezes escolhe por outras coisas, por dinheiro, por isso, por aquilo. No animal, no mundo natural, não é assim. Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. A lagartixa. Se alguém falar lagartixa, apanha. A lagartixa, por exemplo... Poliana, desliga sua câmera para mim, eu fico olhando sua casa, tira minha concentração. Olha só, quando eu verifico sobre a questão da minha... Esqueci o que eu estava falando, gente, que eu fui falar da Poliana. Lagartixa. A lagartixa. Gente, a lagartixa, ela tá ali na sua parede, comendo todos os insetinhos da sua casa, te ajudando, porque ela é benéfica para sua casa, ela não faz mal nenhum. Ela come os bichinhos, ela tira até, a lagartixa come até escorpião. E aí, quando ela se sente acuada, ela tem que correr. E às vezes a cauda dela é muito pesada. Então, ocorrem vários casos onde a lagartixa, quando ela se sente acuada, sabe o que ela faz? Ela foge e ela solta o rabo. Alguém já viu uma lagartixa sem rabo? Já? O que acontece? Quando ela precisa, então, de correr, de se proteger, qualquer lagarto, tá? Ela libera aqui, ó, ela solta a cauda para ela se proteger. Então, quando ela faz isso, quando ela libera, isso no lagarto também, ó. O lagarto, ele libera, né, a cauda. Essa cauda, ela começa a crescer, mas ela nunca vai crescer da forma que era antes. Aí, o que que acontece? Quando ele faz isso, no mundo animal, a fêmea não vai querer essa lagartixa mais. Por quê? Porque ela não é mais viril, como é a lagartixa que tem rabão, a cauda. E aí ela não consegue se reproduzir, normalmente, logo ela vai morrer, né? Por quê? Porque ela foi covarde, em vez dela ficar ali, né, tentando sobreviver, ela correu e fugiu. Então, no mundo animal, tem essas seleções dos mais aptos. O mais apto sobrevive. Vários casos a gente vê, se vocês assistirem aquele Serengeti, da Discover, né? Vocês vão ver lá, eles estão mostrando que é tanto de leão. Aí mostra um leão doente. Eles cuidam do doente. Quando eles veem que o doente está fazendo muito problema, que eles não conseguem mais, o que eles fazem? Eles deixam aquele leão morrer, porque ele não é mais apto, e eles se alimentam deles ainda, né? Então, eles vão ter vários momentos desses. A Ellen perguntou, para que serve o rabo, então, se na hora que ela precisa correr, ela tem que largar? Na verdade, ele serve para tudo. É nele que tem a parte da seleção. É uma parte do corpo, é como se fosse sua perna. Você entendeu? Não é todos que soltam na hora de correr, não. É só quando ele está muito, muito, muito acuado e ele não consegue. Você vê lagartixa correndo aí que não solta. Entendeu? Até para se defender, ixi.
Então, tem muito animal que não faz isso, mas no momento que fez, ele não consegue mais um parzinho, ele não vai conseguir mais ter filhotinho. Por quê? Porque ele teve um sinal que ele não mostra dele ser forte, então ele não é apto para fêmea, né? Mas aí, por exemplo, a Jennifer falou do zangão, né? Mas aí não é ser apto, aí já é algo da espécie. O gafanhoto, a viúva negra, né? A aranha, ela precisa de matar o macho após a cópula, porque é o nutriente do macho que faz com que os ovinhos cresçam para virar os filhos. Então é diferente, é da espécie. Não é Professora, em si a seleção. Louva-a-Deus, o grilo, o gafanhoto. Diga, Débora. não, é que eu também vi uma reportagem na Discovery, que até o próprio leão mesmo, eles têm as aldeias, né, deles. Então, quando um vence a briga, o estrangeiro, assim, que vence, o líder tem que ir embora e o próprio leão que venceu tem que matar todos os filhotes que eram dele para não deixar nada dele, para as fêmeas entrarem no cio e ele ter... Ele tem que ser o rei supremo. É. O mundo dos leões, gente, é uma coisa fora de lógica. É uma coisa assim, só para vocês verem. Todos estão com fome, tem uma presa morta. Primeiro vem o leão, o macho alfa. Ele come primeiro e o que sobra de resto fica para os outros, para as fêmeas, né? É um leão para as fêmeas. Se outro vem, eles têm que lutar, né? Ocorre a competição, onde um tem que sair morto. E se aquele morre e tiver os filhotinhos, ele tem que matar todos para que não tenha depois competição com ele. Então, dos filhotes tem que ser dele. Existe toda uma parte aí de como que fala? Um é mais forte, esqueci. Né? Isso. Na maior parte das vezes, quem caça são as fêmeas. Na maior parte das vezes, as fêmeas faz tudo pro macho alfa, né? E aí, assim, tem muita coisa interessante, muita. Quando a gente vai estudar essa parte evolucionista, quando a gente vai estudar essa parte da seleção sexual, e aí, assim, a gente vê que tem diferença entre espécies. Por exemplo, quem já assistiu aquele filme... Não quer acima de zero? Esqueci, é um que o cara tá numa expedição no Alasca, e aí ele sofre um acidente, ele tem que deixar os cachorrinhos dele para trás, os cachorros que cuidam dele. Esqueci o nome do filme. Vocês já assistiram, gente? Eu choro tanto com esse filme. Vamos de zero. Errei. O que acontece? Aquele filme é uma das coisas mais lindas que você vê mostrando sobre isso. Olha, é uma coisa assim, fora de lógica. Você vê que tem um macho alfa, que ele acha comida, ele para morrendo de fome, ele fica vigiando enquanto todos comem. Aquele animal que estava doente, ele leva o animal, ele leva para o animal que está doente, ele deita e fica lá do lado. O animal não quer comer, ele tenta fazer ele comer e ele não come, porque não tinha mais comida para ele. Ele era o macho alfa, ele que tinha que proteger todos os outros. Quando machuca, ele fica dividido, se ele vai com os que estão bons ou se ele fica com o que está machucado. Ele fica muito tempo com o que está machucado, quando ele vê que não dá mais, ele vai atrás dos outros, e aí ele ainda salva os outros cachorros, né? E aí eles conseguem fazer isso tudo, e ele não vai embora enquanto não acha o corpinho do que morreu e do outro. E aí você vê que não é mentira, que tem espécies onde existe essa questão. Na espécie humana, a gente vê a mãe sendo essa questão do macho alfa. Quando as mães deixam de comer para dar para seus filhos, né? Existem muitas. Eu vi uma reportagem semana passada que eu chorei demais, que eu falei o tanto que a vida da gente é diferente. Uma mãe falando que ela já ficou 3 dias sem comer,
porque ela ganhava um pão e dividia para os 3 filhos. Ela sabia que se ela comesse, os filhos dela não ia ter nem um pedacinho para comer. Aí você para pensar assim, o quanto, né, isso é importante. A gente está falando de mãe, né, das outras coisas não, porque existe muito aí que não pode ser chamado de mãe. Mas nas espécies, a gente verifica essa seleção. Então, Darwin, ele chega e fala, olha, elefante é assim, o búfalo é assim, a girafa é assim, o leão é assim, todos eles vão passar por uma seleção natural, onde o mais apto sobrevive. Tem até aquela piadinha dos 2 caras lá, onde o leão tá vindo e ele fala assim, eu vou correr. Aí o outro fala assim, você acha que você vai conseguir correr do leão? Ele fala, não, mas mais que você eu vou. Por quê? O mais apto vai sobreviver, o que não conseguir correr vai morrer primeiro, tem a chance do outro correr. Então, a gente vê o mais apto sobrevivendo. Para alguns de vocês estão comigo em microbiologia. A gente falou sobre as bactérias, sobre os antibióticos, né? E aí, quando a gente falou sobre os antibióticos, sobre as bactérias, eu falei para vocês que, na verdade, não é nosso organismo que acostuma com o antibiótico. A bactéria está ali porque ela acostumou, né? Não. É porque o primeiro antibiótico que foi dado, mataram várias bactérias. Ia matar praticamente todas, se você tivesse tomado o tanto de dia que o médico pediu. O médico te passou o antibiótico por 7 dias, você tomou só 4. Quando deu lá no 4º dia, a maioria delas tinha morrido. Você parou de tomar, aí sobreviveram umas 3, 4, 5 bactérias. Aquelas lá, elas já estão resistentes àquela quantidade de medicamento. Quando ela tiver os filhotinhos dela, ela vai ter os filhotinhos mais fortes. E aí, aquela quantidade de antibiótico já não vai ser boa mais para matar. O que vai acontecer? Vai precisar de uma quantidade muito maior de antibiótico. E aí, a gente vai verificando esse quantitativo de o mais apto sobrevive. Então, aquela bactéria que não morreu, sobreviveu, e ela vai sendo cada vez mais resistente àquele antibiótico. Vocês entenderam isso? Para a galera que não faz micro? Não é seu corpo que acostuma com remédio. Não é antibiótico que acostumou com remédio. Na verdade, o antibiótico matou muitos, só que alguns foram aptos e sobreviveram. Aqueles que sobreviveram, eles já estão resistentes àquele medicamento. É a bactéria que está resistente, não é seu organismo. Então, quando você tomar um antibiótico de novo, não vai ser mais aquela quantidade. Você vai precisar de um quantitativo maior. E aí, né, por diante. Porque as mais aptas sobreviveram. Certo? Até aí, beleza? Muita matéria para um dia só, né? A evolução é muita informação para um dia só. Mas tá dando para acompanhar? Normalmente essa aula de evolução ela é menor, porque ela é muito teórica, ela não é muito de exemplos e tal. Então, só para vocês entenderem, a gente falou de Darwin, Lamarck e de mais uns 10 estudiosos da época da evolução. Semana que vem é feriado. Vocês vão fazer a pesquisa que eu vou postar. Dia 22, eu finalizo evolução com vocês, que eu vou falar de neodarwinismo, dia 22, e vou corrigir os exercícios. Todas as atividades de vocês serão para dia 22, ok? Para quem está me mandando recadinho, perguntando para quando, é uma semana antes da nossa prova, como eu havia falado. Né? Nossa prova é dia 29, então, dia 22, todas as atividades deverão ser postadas para vocês, todas. Certo? Dia 22, todas as atividades deverão ser postadas, porque a prova é dia 29, nossa prova. E aí, no dia 15 é feriado, então a gente tem mais uma aula a partir de hoje. Sobre as notas da segunda VA, só para a gente lembrar aqui,
Eu já passei para vocês. Cadê? Eu passei para vocês uma atividade semana passada, que foi o exercício de fixação, que é esse aqui. Eu passei para vocês, vou passar porque não veio, né? Um exercício, o trabalho que ele vale 1,5 ponto. E vou passar para vocês agora a atividade da aula de hoje, valendo o restante, que é o outro meio ponto. E aí acaba, não vai ter mais nada de atividade da minha matéria, não, tá? Anotem aí. Na Professor. última aula que a senhora estava explicando sobre o trabalho, minha internet tinha caído. A gente vai apresentar aqui ou é só mandar a foto da pesquisa que a gente fez? Para mandar a foto da pesquisa manuscrita, tá? Tá bom. Não dá tempo de apresentar, gente. É muito difícil. Professor, esse trabalho que você vai passar agora vale meio ponto ou 1 ponto? Meio. Não é trabalho, não. Agora é atividades. Ah, tá. Não, sim. Então, é aquela atividade de 10 questões, mais a pesquisa da semana passada e agora essa. É. As 3, né? Uhum. Tá, obrigada. Atividades 2, né? Aí eu vou pôr aqui, evolução. Acho que aquele trabalho ficou valendo 1 ponto, se não me engano. A atividade ficou valendo 1 ponto, o trabalho 1,5 ponto, e esse aqui meio ponto, não foi, não? Foi o que a senhora falou que ia ser. Foi, né? Então, anotem aí. Vocês estão enxergando? Eu vou colocar no chat agora. Coloquei no chat, tá? Deixa eu ver aqui.
Professor, uma dúvida, rapidinho. Hum. Aquele trabalho da semana passada que a senhora falou que era para pesquisar, você não foi aberto, não, né? Porque eu olhei, eu passei no caderno, mas eu não estava aberto. Tá aberto? Só uma dúvida. Eu não passei as doenças. Não, que não era para fazer a pesquisa das doenças lá? Era, mas eu não passei quais são as doenças. Então, isso que eu estou perguntando, a senhora não abriu, não, né? Era para passar no caderno e depois passar para a senhora, né? Mas não foi aberto. É. Não, Tá bom, obrigada. entrou atrasada hoje, né? Tô sabendo. Hoje eu entrei, professor, e olha que eu entro sempre cedo, mas hoje realmente eu entrei atrasada. Não, eu expliquei no início, alguém me falou assim, professora, você não mandou. Aí eu falei, menino do céu, eu não vi que eu não tinha aberto para vocês. Mas eu vou abrir ele agora. Eu vou passar o exercício, já libero vocês e já passo. Já passo para vocês direto. Eu não lembrei. Você acredita? Tá bom, professora, obrigada. Te mando. Daqui um dia. Professora, esse exercício da doença que a senhora que tá sendo falado aí é aquele da gente pesquisar o dos reinos e dar 3 doenças de cada reino? Não, isso aí é microbiologia, não confunde não. Não, é por isso que eu estou perguntando. Porque eu tô Nós estamos na genética. Deixa eu te contar o que é o esquema. São as doenças congênitas, são aquelas que são Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de tal coisa, tá? Aí eu vou dar aula passada. Eu não passei, não. Tá. Ainda não. Beleza, então. Platão, Aristóteles. Deixa eu voltar para cá, né? Que eu saí do lugar, certo? Professora, não esquece de postar a aula da semana passada. Ok. Professora, são 2 maltos ou é porque você repetiu mesmo? É sempre para eu repetir. Então é só até a E, tá? Um paralelo.
Oxi. Pessoal, tá aí no chat, tá? As questões. Ok? Professora, eu perdi da 1 a 4. Você poderia colocar de novo para mim? Porque a minha internet caiu e eu tive que entrar de novo. Copia aqui, a Mari, para eu não colocar lá e o povo confundir. Tá bom, obrigada. Nada. Pronto? Pronto, Mari? Pronto, prontinho, obrigada. Todo mundo ok? Então, olha só, pessoal, eu vou colocar agora para vocês, mas eu vou liberar vocês para fazerem esse exercício, tá? Porque só falta neodarwinismo, e como hoje já foi muita informação, eu prefiro que vocês fixem ela com os exercícios já, e já fecha isso. Então, presta atenção, vocês teriam aí mais 20 minutos de aula, 30 minutos de aula, porque tem um intervalo, né? Então, aproveitem ele, façam os exercícios hoje, já posta para mim, já está aberto, não deixa para depois, não. Se vocês falarem que vão postar depois, no dia vai dar erro, vai dar problema, eu não vou receber exercício pelo WhatsApp, tá bom? E aí fica assim, vou abrir aqui agora, vou aproveitar o tempo, já vou abrir para vocês a pesquisa. Todas elas são para véspera, uma semana antes da prova, certo? Então, por mais que lá está mostrando dia 15, é porque ele sempre vai colocar a projeção de uma semana, certo? Mas todos eles são para aquele dia que é a aula antes da prova. Nossa prova é dia 29, então é todos os trabalhos e exercícios para até meia-noite do dia 22. Ok? De hoje é só essa, né? Essas atividades, né? Aí tem a pesquisa que eu ia passar semana passada, que é a pesquisa da semana que vem, que semana que vem é feriado. Meu aniversário. Se a gente tivesse aula, eu ia querer um chocolate cada um, já pensou? 70 pessoas, eu ia sair rolando. Mas, né, essa vida dessas internet. Então, gente, cansados para fazer os exercícios. Não deixem de fazer a pesquisa, faça, aproveite o feriado, coloca a vida em dia. O meu finaliza hoje. Hoje eu passei tudo, tipo assim, hoje eu vou passar tudo das exercícios e tal. Se você conseguir fazer hoje, você não pensa mais em genética, você só vai estudar para a prova. Porque semana que vem todo mundo vai passar tudo para vocês. Então, os meus vocês fecham antes, para não ficar sem nota. Combinado? Quem não... já passou? Porque minha internet tinha caído, aí eu entrei e demorei para entrar. O que você perguntou, Mari? Eu não escutei o início. Passou?
A Eita, de pesquisa? novo. Perguntei se a pesquisa, se você já passou. Vai ser agora, tá bom? Ah, Vou tá passar ok. para vocês agora. Então, fiquem com Deus, pessoal. Bom dia, boa semana. Se cuidem, tá bom? Professora, Oi, os slides você vai postar agora ou não? posso? Pode. Peraí. Já vou postar agora. Quem quiser já indo, pode indo. Um beijo para vocês. Você vai deixar no mudo da Tchau, pesquisa? professora. Beijo. No mesmo lugar que eu postei a atividade, Ah, sim, ok. tá? Fica com Deus, um beijo. Fica com Deus. Boa Até semana. mais. Beijo, beijo. Se cuidem. Ops, tarefa não. Gente, slide postado, tá? Um beijo.